Então vamos ligar o nosso GPS, vamos falar sobre alguns assuntos. Fim da taxa de licenciamento? Será? Carros que parecem novos, mas não são. Vamos falar sobre o que é carro completo e também carros que mudaram de nome. São carros que, inicialmente, quando foram lançados, eles tinham nome e depois, ao longo da sua trajetória ali, a montadora decidiu que aquele nome não era mais correto. Então vamos falar desses, entre outros assuntos, no programa De Carona com o Automóvel Clube de hoje. E no último programa que eu participei, Hernani, eu trouxe alguns cartazes e o nosso amigo Daniel Giovannini falou assim, mas só trouxe Opala, só trouxe GM, como assim, não tem outras marcas? Olha aqui, Daniel, temos um Volkswagen Apollo. Só trouxe coisa diferente agora, né? É, só produtos exóticos. Só trouxe o meu nicho aí, né? Teve um Tempra, tem uma Grand Blazer, tem também Escort, só carros que você vê todo dia rodando por aí. O Apollo, verdade. O carro... Só uma curiosidade, o Apollo foi o carro da Volkswagen que teve menos tempo de produção. De produção. Superou até o Zé do Caixão, que foi pouco também. Foi pouco, né? Tem a Grand Blazer, que era baseada na Silverado. Na carroceria da Silverado. Isso, que era uma baita caminhonete, mas caríssima. Sim. Tem o Tempra, que eu ouvi dizer que não é um legítimo Tempra, que a base dele não foi a do Tempra original, que uma Tempra SW é mais Tempra do que o próprio Tempra. Mas isso a gente ainda vai falar num programa específico sobre isso. E o Escort, que esse sim, finalmente é um Ford de verdade, porque os outros Escort usavam um motor AP, outro CHT de origem Renault, então não era aquele puro Ford, né? Sim. E o verdadeiro Escort com Zetec, né? Exatamente, esse é Ford de verdade. Zetec, é. Isso. O que vinha dos europeus, principalmente, né? Engraçado que os modelos europeus começaram a usar a Zetec, né? Os modelos Ford europeus, né? Que era muito difícil, apesar da indústria ser americana. Incrível isso. E apesar da indústria ser americana, a Ford era bastante difundida na Europa. Na Europa, né? Até o meu amigo Cássio Dalazen está nos escutando lá, morou na Europa, sabe o que eu estou falando, né? Principalmente no Reino Unido, né? Sim. Claro, aquela ligação de americano com inglês, né? Faz sentido. Faz sentido, né? O porquê da tanta produção, vendas, comercialização no Reino Unido, né? Inclusive até a família real teve uns carros Ford também, né? Vejam bem, eles abriram uma exceção, porque geralmente eram os Rolls Royce, os carros ingleses, né? Sim. Os carros ingleses. Outra montadora também bastante que se usa bastante, a família real, me fugiu o nome, mas afinal, e um Ford conseguiu entrar lá, né? Se não me engano foi o Escort, o primeiro Ford da família real desse modernismo, né? Desse modernismo. E o Escort foi o primeiro carro mundial fabricado no Brasil. Olha só, né? Olha só. Pelos idos de 83, né? É isso aí. 83. Que até então era carros, até a gente comentou em alguns outros programas, né? Que tinha origem Renault, que era daquela época. Sim. Willys. Sim. Então, por isso que acabei trazendo essas propagandas, que são propagandas que eu consegui nas concessionárias. Que aqui em Sarandi tinha Fiat, tinha na Marina Fiat, consegui aquele folheto do Tempra. Sim. Tinha a Salvipa, tem até hoje, lógico, né? Tinha Augustin Veículos e a Martini Veículos. E eles que eu, imagine, criança, xarope, para eu ir embora, eles me davam os panfletos de carro. Ó, davam os panfletos, né? Daí o cara parava de xaropear, tenho guardado até hoje. Justamente. Mas estou aí. Mas era, Concata, isso aí, essas propagandas, era bastante difundido entre as concessionárias quando havia feiras, né?
nos anos 80, Sim. no início dos anos 90, esses folders, né? Era amplamente distribuído. Né? Porque, claro, inclusive tem uns guardados lá ainda, né? Desses aí que as concessionárias distribuíam para quem visitasse o stand Era a deles, postagem né? no Instagram de hoje, era Justamente, era uma coisa. Senão, o que era? Pela TV, que custava uma fortuna. e no início dos anos 80, a nossa região, e não era qualquer família que tinha televisão Sim. em casa, os folders, ou através dos microfones da rádio, Da né? rádio, exatamente. Dos anúncios das concessionárias. Jornal Região, no caso de Sarandí, né? Isso, justamente. Senão, era esses folders aí que tu trouxe hoje para mostrar para o pessoal aí que está no fundo aí. Também pode pesquisar, né? É isso Podem aí. pesquisar. Através disso, eu olhei a cor aí do Apollo. Lembro muito bem numa feira em Rondinha, veja bem, em 1984, do lançamento do Voyage Los Angeles. Sim, lembro dessa versão. Né? Não do lançamento, mas da versão. Uma cor bem parecida, claro, antiga, mas bem parecida, né? Que fez muito sucesso aquela cor do Voyage Los Angeles lá. Inclusive o carro também, né? Inclusive o carro também fez um sucesso tremendo, né? E o próprio Voyage, né? O próprio Voyage também era um carro muito bom de vendas, bem conceituado, né? Na verdade, era um Gol com porta-malas. Sim. Mais espaçoso, né? É. Um Gol sedã. Nada mais era do que um Gol do que sedã. isso. Mas a gente Né? vai, ao longo do programa, aqueles carros que mudaram de nome, eu quero voltar nesse Sim. gancho ali, Sim. Hernani. Até antes de iniciarmos o nosso GPS aqui, só quero lembrar os ouvintes que desde março de 2022, que essa dupla aqui, exclusivamente, apresentando o programa, né? Março de 2022 foi a última vez que teve essa dupla apresentando o programa. Março de 2000, olha, Um ano depois. Um ano depois estamos aqui na bancada. Porque geralmente novamente, nós somos três, né? Sim. Raramente Sim. nós estamos em dois. Não, a gente vai. Coincidentemente vai faz se um ano. revezando, coincidentemente, um ano, né? É isso Olha aí. só. Mas Claro. vamos falar para quem paga IPVA, para quem paga impostos no Brasil. Sabemos que o IPVA não vai ser extinguido. A gente sabe por que não vai ser extinguido? Porque não há interesse. Imagine abrir mão dessa arrecadação. Não existe. Tem. Mas tem uma tal de taxa de licenciamento, Hernani, que antigamente se justificava pela impressão do verdinho. Era um papel moeda, era um papel caro. Então, vamos dizer que se justificava. Taxa de licenciamento e envio, né? Isso, E, exatamente. E, Até mandavam por Sedex, né? sim, Claro que não é o Sedex que você paga hoje nos Correios, deviam ter contratos, né? Uns valores mais em conta, mas, porém... devido ao alto volume, né? Isso, E que ocupa pouco espaço também, né? claro, Mas justamente. hoje em dia, tu pode imprimir quantas cópias tu quiser na tua casa. E mesmo assim a gente paga por esse, vamos dizer, por esse privilégio. Mas tem uma boa notícia. Essa sim corre o risco de ser extinguida. Essa que a gente paga a taxa de licenciamento e pelo visto cada vez parece estar subindo mais. Fui pagar do Santana, deu uns R$99 com os quebrados. 99 e pouco, É. quase R$100. Eu paguei também numa Senic essa semana, né? E então é uma fortuna. Então tem a Lei 365 de 2023, um senador de Minas Gerais, que está propondo uma votação para que seja eliminada essa taxa. E o argumento é que não faz sentido nós pagarmos todo esse valor, sabendo que se a gente quiser essa impressão, vamos dizer que a gente vai no Detran e solicite a impressão, eles cobram em torno de R$10, se não me engano. Então, como é que faz ali? A gente paga 2 vezes, a gente tem que pagar e ainda imprimir em casa. Eu torço para que seja aprovado, porque não faz sentido a gente pagar essa taxa de expedição, sabendo que eles não expedem mais o documento impresso. O seguro era uma fortuna
pelo que a gente pagava, o seguro era muito caro antigamente. Hoje é irrisório e às vezes nem é cobrado, Sim. né? Seguro obrigatório. Parece Era que tem saldo para que mais lá 2 ou tirou- 3 anos. Isso, né? isso. Que lá tirou dinheiro do contribuinte brasileiro adoidado, Fomos né? extorquidos praticamente. Fomos extorquidos. Depois inventaram esse documento online aí. Tira a taxa de licenciamento. Sim, Tira. se ele é online. Que nós falamos. É online. É online. Algum serviço, algum custo, claro, tem que ter. Mas que cobrasse 10, Mas não 10 15 99 reais. reais. 10, 15 reais não seria fora. 99 reais. Isso. 10, 15, 20 reais. Sim. Deu, pronto. Não vale mais do que isso. Não. Mas só que daí você vem. Detran Rio Grande do Sul. Vamos falar Detran. Olha, pessoal, quando eu falo de Detran, o órgão estadual. Não tem nada a ver aqui com o pessoal do CRVA aí que trabalha arduamente dia após dia, o pessoal Só pra da não CNH confundir, né? aí, né? Do Centro de Condutores aí, não tem nada a ver com eles. Estamos falando do Detran do Rio Grande do Sul, com base em Porto Alegre, né? O órgão governamental. Mas continuam os mesmos funcionários, né? Continuam as mesmas artimanhas, né? Eles têm que sustentar todo esse pessoal, né? Então o custo está aí. O custo ele tem que tirar do contribuinte. A justificativa era a Isso. impressão. Não tem mais a Não tem justificativa. mais então, impressão. e agora? O que nós falamos, um valor irrisório, não, irrisório não, o valor correto a ser Isso. cobrado, né? Nada mais do que isso. Daí chega no final do ano, o governo aponta, vejam bem, pessoal, puxem aí de janeiro, de fevereiro, vejam o que eu estou falando, para ver, ou talvez em esse mês ou mês seguinte, eles vão dar os lucros do Detran do Rio Grande do Sul de 2022. Para que isso? Né? Lucro pra quê? Eu não quero saber que o Detran do Rio Grande do Sul tenha lucro. Né? Mas troco Eu quero de quê? saber que ele cobre menos do contribuinte. Sim, se cobrar Não mais. adianta vai ter ficar. mais E lucro. daí, vai diretor do Detran, da entrevista e tudo, eles ficam se dando elogios pela ótima gestão do Detran, mas que ótima gestão! Eles estão assaltando o contribuinte, né? Essa é a verdade. Oferecendo Essa é a menos e verdade. cobrando mais. Justamente, né? Então fica aí o relato, o desabafo, mas é o que todo mundo está sentindo no bolso. Você acabou de falar do IPVA também, né? Com essa alta da FIP, essa alta da FIP, daí elevaram-se os valores do Sem IPVA mexerem na durante a porcentagem. pandemia, Concato. Sim. Deu alta da FIP por causa de comercialização de peças, de fabricação de novos automóveis. Os usados subiram consideravelmente. Consequentemente, o IPVA foi. foi atrás. Então, o poder arrecadatório do governo foi maior. Foi maior. Teve carros que subiu 100%. Teve carros que quase dobrou o valor. Sim. Então, o contribuinte pagando. O contribuinte pagando. O que o governo faz? Nada. Estados Unidos. Vamos só dar um exemplo. Eu tenho um amigo que mora nas regiões, na região de Boston. Nas imediações de Boston. Ele é gerente de posto de combustível. E ele tem um Toyota Camry 2011. Sabe quanto que ele paga de IPVA? IPVA licenciamento é outro nome lá. É outro nome. $70 ao ano. $70 ao ano. Tá, e se ele fosse um carro mais novo ou mais velho, sabe dizer se mudaria esse valor? Se é para todos ou... Não. É uma taxa... Taxa única. Mas o novo, você já está pagando imposto para o governo quando você compra. Tu comprou o carro zero, tu tá pagando imposto, com certeza. Está pagando imposto. Tu comprou um carro numa revenda, mesmo sendo usado com carro. Ele paga imposto também. Ele paga imposto também, o cara da revenda vai tirar nota. Sim. Tu incentiva para isso, né? Exato. Mas Até vivemos no Brasil, né? O Luciano Zanetti está colocando aqui nos comentários no Facebook que em Santa Catarina nunca pagou taxa de expedição. Olha só. Não sabia dessa informação. O Ricardo Zancanella também desejando uma boa noite. Tem o Daniel Giovannini. Lá de Não Me Toque, né? Grande abraço, Ricardo.
Olha aqui, o Daniel Giovannini falou que é taxa de expedição, né? Taxa de expedição por e-mail, né? né, Daniel? E o Giovanni Zancanello também acompanhando o programa. Então, obrigado pela audiência aí dos colegas aí e do pessoal que está sempre participando aí nas redes sociais aí. E já que tocamos nesse assunto, eu tenho que fazer um comentário, porque eu vejo que quando acontece algum acidente, alguma coisa, eles procuram sempre ver aonde está o culpado, quem foi o motorista infrator, mas quando tem alguma interferência em infraestrutura, eu vejo que até muitas vezes programas eles tiram o corpo fora. Programas de televisão até noticiam menos. Tu não quer falar com o cara, eu falo. Eles tiram o corpo fora. Sim. Quando é Quando tem influência na infraestrutura... Na infraestrutura, eles... Temos a curva da morte. Sarandi Rondinha. Essa 404 aí é novela mexicana. Cheia de drama, cheia de coisa. Soluções, nada. E poucas. Nós já comentamos... Irrisórias. Em vários programas, né? Isso. Assim, ó... Desculpa o palavreado, né? Mas é aquela coisa, tem... Um prato de fezes, tá feio, eles vão lá e passam um perfume. Não, justamente. Tá freio e fedido, eles vão lá e passam um perfume. Opa, agora ficou bom. Tá, e voltando a coisa. Isso eu tô falando a arrecadação aumentou, em média 50% a arrecadação aumentou. Dos IPVAs. E aí? Né? E depois, pessoal, não é só IPVA. Eu já falei aqui. Não é só IPVA e esse assalto da taxa de licenciamento aí. Entendeu? Não é só isso. É o imposto dos combustíveis, é o imposto das peças de reposição, é o imposto dos pneus, é o imposto disso, é o imposto daquilo e é as multas. As multas, quando um policial, uma autoridade de trânsito te multar por uma infração que você cometeu, você sabe que você estava errado. Sim. É uma coisa. Agora, quando te multarem, que você sabe que aquilo lá está lá só para fins arrecadatórios, né? Aí que vem a indignação, né? Aí que vem a indignação. Exatamente. Tu tá fazendo uma ultrapassagem e 2 pneus acabam encostando na faixa contínua no final de uma ultrapassagem. E o policial viu? Não. Vem a atuação de ultrapassar em local proibido. Sim. Mas tem locais que muitas vezes nem a sinalização está correta. Não tá. E o cara que está lá vendo, ele sabe se ofereceu risco ou não. Né? Sabe? Então, eu vejo que está acontecendo muito esse tipo de coisa. E muitas vezes, como a gente comentou ali a respeito de infraestrutura da 404, tem a lei que obriga, ou exige, cobra, que a velocidade máxima seja X. E a velocidade mínima seja X dividido por 2. Então, deveríamos ter infraestrutura para andar nessa velocidade. Se é 80 km por hora máxima e é 40 por hora mínima, tenta subir de Rondinha para cá, naquela pirambeira lá, ver se tu consegue andar 40, com um caminhão na frente, com uma carreta na frente. Tu anda 10, 20 por hora. Concato, faz um experimento. Eu nunca contei, tá? Mas o pessoal aí que usa essa rodovia, vamos, a mais famosa da região, 386 Sarandi, Porto Alegre. Porto Alegre não, ela chega em Canoas e acaba, né? Sim. Mas... É a rodovia que a gente 386. 386. A estrada da produção, a famosa 386. Saia de Sarandi e pare em Canoas. Quantas vezes... E vamos dizer, você vai obedecer corretamente toda a sinalização que tem daqui de Sarandi até Canoas. Que dá mais ou menos em torno de entre 290 e 300 quilômetros, né? Arredondamos 300 quilômetros. Sim. Quantas vezes você vai mudar de velocidade? Nossa, inúmeras. Tá. Inúmeras. Tá. Em alguns pontos chega a ser irrisório. Uma autoestrada como a 386 com placas de 40 por hora.
Dentro de Sarandi, às vezes, tem placas a 60 por hora. Dentro de uma cidade, não digo Não, Sarandi, eu já vi Chapecó placa de 40 por hora. Tá, não, mas dentro da cidade. Não. Tá, não, dentro da cidade é uma Tá, coisa. é o perímetro urbano. Perímetro urbano é uma coisa. Mas em rodovia, numa autoestrada, não tem lógica. Ah, tem um colégio lá na frente. Faz infraestrutura para a autoestrada não diminuir a velocidade. Isso. Ofereça Faz uma condições. passarela, faz um viaduto, faz uma coisa. Agora, Depois da curva eles colocam um pardal. e depois da curva bota pau. Então, é arrecadatório. É simples. Agora, tu botar numa curva 60 por hora. Hoje em dia, 60 por hora, um carro atual hoje, 60 por hora faz qualquer curva. Qualquer curva. Qualquer curva. 60 por hora. Uma coisa Né? era tu pegar um Fusca lá nos anos 60, 70 e fazer uma curva 60 por hora. Hoje em dia tu vai pegar um carro normal, um Corolla. E pega e faz a 60 por hora, tu vira o volante quase inteiro. Sim, com certeza. É diferente. Com certeza. E- Então, único e exclusivamente arrecadatório. E É aquilo- o meu entendimento. E aquilo que eu tava vendo assim, hoje eu recebi um vídeo de uma tragédia que aconteceu no Brasil. Um ônibus escolar Ah, sim, sim. passou na frente. Eu tava mostrando pra minha esposa agora antes de sair de casa. Exatamente. Eu vi colocar uma mini, aquelas zona de conflito para mostrar que nenhum carro pode ficar parado naquele local. Mas você tá vindo o trem, não tem dispositivos com cancela, alguma coisa nesse sentido? É pra ter, sabe? né? Eu vejo Eu que cruzo. a solução de segurança que aquele município teve foi uma pintura de uma zona de conflito, sabe? Eu vejo que tendo em risco, o quê? Um trem é muito perigoso se tu chegar de cortar frente. Olha o que aconteceu, arrastou o ônibus como se tivesse empurrado uma bicicleta. Até que eu saí de casa que li a reportagem, 2 meninas, né, Sim, mortas, né? exatamente. E vários umas, feridos. em estado grave, né? Tomara que não aumente essa tragédia aí, mas foi interior do Paraná, né? Isso. Interior do Paraná, hoje à tarde. Mas você vê que Coisa triste, solução coisa em triste. infraestrutura, Nada. se a curva da morte matou mais Não de 40 sabemos pessoas. as causas, mas, né? Mas deveria ter mais sinalização. Deveria. Pelas imagens, Deveria. você nota que é um cruzamento perigoso, que é pouco sinalizado. Deveria. Então, infelizmente, vamos dizer que o motorista não prestou atenção, estava com pressa, não sei o motivo que aconteceu. Mas eu vi que falta algum tipo de sinalização. Saber, minha gente, que nós temos pessoas dentro do governo pagas para fazerem isso aí. São pagas e certos engenheiros e tudo com altos salários. Não que não mereçam engenheiro, né? Mas são pagas e muito bem remuneradas, né? Em dia sempre o salário, né? E soluções poucas. Infelizmente é assim, né? Daí acontece esse tipo de tragédia aí, né? Aí voltamos ao que você falou, né? Quando a culpa é Do motorista, do motorista ou de outra, tudo bem, e chegam em cima. Agora, quando falha da infraestrutura, falha da pista, né? Em más condições, é que sempre se bate nessa tecla, né? É cansativo, né? Sim. Isso aí, anos e anos, eu vejo autoridades aqui também, na época da 404 aqui, que estava, graças a Deus, calmou um pouco os acidentes, mais por tentar conscientizar as pessoas. Eu acho que foi a grande cartada aqui das emissoras, dos poderes públicos das cidades que abrange a 404, aí, Ronaldo, Rondinha e Sarandi. Mais do que isso, do que a própria infraestrutura, porque a infraestrutura não mudou nada. Eles roçaram e encheram de faixa, só. Pinturas. Pintura. Perfumaria. Só. Mas Embelezamento. continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa. Mas vamos falar agora sobre carro de verdade, né? Estamos já no ano de 2023
O que seria carro de verdade para ti, Gonzalo? É que até agora nós falamos de impostos, nós falamos sim. de infraestrutura. O físico, então. O físico. Do físico, o físico agora, então. Exatamente. Tá bom. Porque chegamos em 2023 e já comentamos em alguns outros programas que nós temos que nos acostumar que o tempo está passando. Sim. E até a F1000, geração nova, já está apta a receber placa preta. Nem tinha me tocado que esse tipo de carro já poderia receber placa preta. Tem também, eu trouxe o emblema aqui, a foto do Apollo, que foi em 1990, mas o sucessor dele teve um outro nome, que foi o Logos, que eles até diferenciaram bem mais do Ford, para tentar vender um pouco mais. Com umas linhas mais arredondadas. Então a gente já pode ver Logos com placa preta. Antes dessa placa do Mercosul, eu cheguei a ver Fusca Itamar com placa treta. Sim. Mas agora o Fusca Itamar 93, modelo 94, ele já pode receber a placa preta oficialmente. É um carro já que o pessoal já vai ver entre os colecionadores. Nós falamos do Ômega, mas também a Suprema já pode receber a tal da placa preta. Suprema, né? Assim como a gente já viu o Vectra, já viu o Corsa com placa preta. Para algumas pessoas, boa parte dos ouvintes, eles nem viram esses carros 0 km, né? O lançamento, vamos dizer assim, sim. do Corsa, do Vectra, do Ômega. Sim. Bom, Auto Latina, então, é assunto praticamente desconhecido. Então a gente está trazendo esses assuntos para reviver essas memórias. Mas o foco dessa pincelada aqui que eu dei aqui é outro. Vocês se tocaram que o Focus já está mais para lá do que para cá? O Focus foi lançado o quê? 2001? 2001 no Brasil. 2001? Final de 2000, início de 2001. Então, nós estamos em 2023. Esse carro já não paga mais IPVA. Não. O Focus já não paga mais IPVA. Não, os primeiros Focus não. Até 2003 não paga mais Ele IPVA. parece um carro tão moderno, tão atual e tu vê que já tem Focus que não paga IPVA. Outro carro que parece novo, New Civic. Esse carro já tem 16 anos, já tá mais pra lá do que pra cá. Eu digo, pra chegar a obter placa preta, ele já passou mais do caminho, mais da metade do caminho. Mais da metade do caminho, já avançou. O New Civic já passou mais da metade do caminho para adquirir a placa preta. Isso não é assustador às vezes? Sim. Porque quando lançaram o New Civic, painel 2 andar, nossa, que revolução. E até hoje tu olha o carro, ele não parece um carro velho, né? E já tá mais para lá do que para cá para conseguir placa preta. Isso entre tantos outros carros. Como dizem os antigos que agora o tempo passa mais rápido, né? Antigamente parecia, diziam eles, ou a gente quando era adolescente também, que o tempo não passava tão rápido assim. Dava a impressão, né? Claro, quando os dias continuam 24 horas, né? Sim. Não mudou isso, né? De repente a gente tem mais a fazer. Em torno de 24 horas, né? Um matemático já iria me corrigir. Né? Aproximadamente. Aproximadamente 24 horas, né? Continuam 24 horas, mas dizem daí pelas atribulações e correrias do dia a dia que hoje, né? A vida mas é mais imagina, corrida, Hernani, mas pega você, nota-se menos que o tempo passa. Né? Pega você e fica um dia inteiro sem celular e sem televisão. Pra você ver que as horas já passam mais devagar. Com certeza. Ali, né? Já... Então imagine lá no interior, né, onde não tinha... O que tinha, quem tinha o privilégio antigamente de ter o rádio aqui na região, de escutar a Rádio Sarandi, né? Na verdade, muitas pessoas que tinham o privilégio de ter luz, energia elétrica. Né? Justamente. Porque começava a escurecer, era o lampião. Ou senão um jogo de pilha, né? Para escutar a rádio e acabou, né? Exatamente. Era bem isso. Então, só para lembrar o pessoal aí que quando começar a ver carros mais novos ali recebendo placa preta ali, o tempo tá passando. Não se assustem que o tempo passou para eles também, né? Não é só para nós, não é porque já seus filhos já cresceram, daqui a pouco têm netos, mas os carros também passam o tempo para eles, né? Passa o tempo e rápido para eles também. E falando em carros antigos,
algo que o Automóvel Clube Sarandi sempre valorizou é os encontros de carros antigos. Sim. E não só organizou diversos encontros, como participou de diversos encontros de carros antigos. E final de semana que está chegando ali, tem encontro de carro antigo em Palmeira das Missões. Lembrar o pessoal ali que ainda não se organizou, amanhã e sábado, vamos dar um tratinho na caranga, vamos colocar esses carros na estrada. Isso aí. Domingo, o Automóvel Clube Sarandi estará se reunindo às 8 horas da manhã, em frente ao posto Tradição. Ah, mas eu não faço parte do Automóvel Clube Sarandi. Mas se você tem carro antigo, chega junto, vamos fazer a carreata até Palmeira das Missões. Vai ter gente de Nova Boa Vista, gente de Rondinha, vai ter Constantina, pessoal de Sarandi. Vamos se reunir, vamos pra lá, prestigiar o evento dos nossos amigos. Eles vão sortear um Fusca branco, um Fusca 82. Mas é de praxe, né, o pessoal fazer isso lá, né? Sim, bem legal. E o valor acessível. O pessoal dos velhinhos da Palmeira, Velhinhos da Palmeira, exatamente. Isso, nossos amigos lá do antigo mobilistas lá, né? Valor de R$5 o número de rifa. Olha só, né? Então, se eles não venderam todos, bem né? em conta, né? Se eles não venderam todos, chega lá, procura o pessoal do clube e adquira seu bilhete. Vai carro novo e volta de Fusca. E volta de Fusca, né? Vai para um passeio e volta de Fusca, né? Volta com... Até eu falei em carro antigo. novo, porque tem gente que não tem carros antigos, mas gostariam de participar, de visitar, ir com a turma ali. Vai junto, nem que Sim. você esteja de Up, de Focus, o carro que você tiver. Todo mundo de Sarandi é amigo de alguém do Automóvel Clube, né? Com certeza. De algum membro. Então, conversem aí e se juntem a nós e vamos para Palmeira, né? Vamos para Palmeira no encontro deles, né? Um pessoal que sempre nos prestigiou aqui, né? Independente do clima, tem dias de chuva ali. Dias de chuva, o pessoal da Palmeira aí também sempre nos prestigiando e tomara que façam um grande evento também eles, né? Isso aí. E quinta-feira que vem, no próximo programa do Automóvel Clube, a gente vai comentar sobre esse evento que a gente vai participar no próximo final de semana. Hernani, tu que tem um pouco mais de experiência do que eu com carros, né? Eu tenho uma experiência mais curta, mais breve. Antigamente, o que era um carro completo? Porque sabemos que eu já vi alguns anúncios, carro completo em maiúsculo e em minúsculo, menos ar-condicionado. Menos ar, né? Mas aí já não é um carro completo, né? Vamos assim especificar o que antigamente a gente considerava um carro completo. Ar-condicionado, direção hidráulica, vidro, trava e alarme, que esse seria o trio elétrico. Então é ar, direção e trio elétrico. E isso é carro completo, pessoal, não é top de linha. Top de linha é um carro que tem todos os opcionais, é a versão mais completa. Muitas vezes o carro é o mais básico e ele só colocou o opcional de ar-condicionado e direção hidráulica. Mas já era considerado um carro completo. Sim. Ou falavam completinho, né? Isso. Hoje em dia é um kit dignidade. E nem isso. Justamente, né? Desde o airbag, né? Sim. Mas é um item de segurança. É um item de segurança. É um item de segurança. Mas veja bem, nos anos 80, os carros tops da dita indústria nacional, né? Os carros tops aí, que os carros de luxo eram o quê? Santana, Monza da Chevrolet, Santana da Volks, Monza da Chevrolet, Del Rey da Ford, os carros de luxo dos anos 80. Mas acho que é isso mesmo. Isso. Onde eu quero chegar? Você encontra no mercado ainda carros, o pessoal comprava esses carros aí e não tinha nem sequer, eles não pediam nem sequer direção hidráulica. Vinha vidro a manivela. Básico. Então, os carros de luxo, hoje é uma heresia tu comprar um carro de 99% dos carros hoje tem. 99% dos carros hoje tem ar-condicionado e você hidráulica. Comprar sem esses kits aí, né? Sem essas configurações aí. Mas antigamente compravam carros de luxo e às vezes, olha, no máximo direção hidráulica. Mas no máximo direção hidráulica. O Badolato tem um Ômega,
que não tem ar-condicionado e nem vidro elétrico. Sim, o GL. GLS. Não. GLS. É uma versão raríssima. É. Tinha uma versão do Vectra moderno. O Vectra moderno que eu falo. Que eu falei 97 agora. pra cima. 96 modelo 7 até 99 2000. Tá? Para nós já é um Isso. modelo novo. Tinha uma configuração desses Vectra aqui. Ou eles vinham, deixa eu ver, para mim não me atrapalhar. Eles vinham com vidro elétrico e direção hidráulica e sem ar, ou com ar, direção, mas sem vidro elétrico. Sem vidro elétrico. Eu até entendi Dos uma lógica Vectras nisso. GL. Até entendi Entendeu? uma lógica nisso. Ou eles vinham vidro elétrico e direção sem ar. Ou ar, direção e vidro manual. Se tu tem ar-condicionado, tu vai abrir menos Sim. o vidro. E vinha Vectra, Já que não tem ar, nessa configuração. Já que não aí. tem ar, tu vai ter que abrir mais o vidro. O Vectra GL geralmente era nessa configuração aí. Mas né? eram equipamentos, por exemplo, que eles... Claro que tem Vectra GL de fábrica com ar. completo. Sim. Né? Eles mendigavam... Qualquer coisas- item. Conta-giro, item. um limpador traseiro, um desembaçador. Um desembaçador, Nossa. uma tecla, 2 teclas no painel. Era uma salada que... Às vezes até aquele pitinho lá pra mexer no retrovisor externo. Não digo Sim. retrovisor elétrico, eu digo aquele retrovisor manual. Sim. Mas você não tinha isso, como é que tu regulava o retrovisor? Desembaçador Botava a traseiro. mão pra fora pra regular. Desembaçador traseiro era um grande item, né? Sim. Né? Era bem difundido. Era um opcional que tu É. pagava parte pra mim. Sim, Bom, conta-giro, né? sim. É um equipamento assim que não emprega um alto custo para a montadora, mas era para dizer que o carro que cobrava não sei quantos mil a mais tinha tantos itens a mais do que o mais, Sim, sim. o mais básico, que era popularmente conhecido como carro pelado. Uhum. Esse era o carro popular. Sim. E hoje em dia, será que seria um carro completo? Multimídia, câmera de ré, sensor de estacionamento, Tudo, toda a tecnologia embarcada, né? mais do que 2 airbags. É. Porque hoje em dia, como 99% dos carros 0 km tem ar de direção e trio elétrico, para você falar, então, todos os carros saem completo? Sim. Qual que é o diferencial, né? Então, esse tipo de coisa, queira ou não queira, foi uma evolução que a concorrência acabou trazendo, né? Porque quando tinha antigamente Del Rey, Monza e Santana, para que se preocupar? Agora não, agora tem uma concorrência vasta. Vem de todo lugar do planeta, vem caro aí, né? Não no Desembarcam- segmento dos sedãs, obviamente, porque o segmento dos sedãs é amplamente liderado pelo Corolla. Sim. Praticamente não existe concorrente. Praticamente não existe. Porque qualquer outro concorrente do Corolla vende menos que 100 carros por mês. Enquanto que o Corolla, sei lá, vende 4, 5 mil carros por mês. Sim. Então a diferença é tão grande que o Corolla nada de costas, bem dizer. De ampla vantagem. De ampla vantagem. E ainda assim a Toyota considera tirar o Corolla de linha. Pelo menos. Não, mas eu acho que isso não vai acontecer. Não drasticamente. Mas está dando mais espaço para o Corolla Cross. E automaticamente vai vendendo os dois. E a hora que o pessoal, o consumidor, começar a perceber, né? Eu acho que aí foi uma jogada de marketing da Toyota. Utilizou do nome de Da sucesso. Toyota utilizou um nome de sucesso, que é o Corolla. Empregou num SUV para vender mais, né? Porque é o segmento, né, de ir para as SUV, né? Então, estão matando as SW, estão matando os sedãs. Veja bem o sedã. Eu até concordo nesse ponto que você fala do Corolla, né? Que mais para frente pode ser que acabe. O Corolla Sedan, porque como mataram com os carros SW, Station Wagon, Os hatch né? médio. Entendeu? Os hatch Como médio mataram. Agora quem tá
sofrendo com isso são os carros sedãs, Sim. perdendo espaço para os SUVs, né? Isso é uma tendência de mercado, né? Então a Ford tinha razão quando saiu do Brasil e disse que... Porque assim, eu tava pesquisando e a Ford tá com... Acho que é ticket médio que falam, né? É um dos maiores, se não o maior, entre as marcas generalistas, é o maior do país. Tipo, o valor médio dos carros que a Ford anda comercializando é acima de 100 e... Sim. A Isso Ford ainda... Valor médio, né? Nós vamos ouvir falar muito e vai voltar para o Brasil. Escutem o que eu estou falando. Mas... Porque hoje em dia eles estão focando em carros mais caros, com margens de lucro maiores, e estão deixando de lado carros, como tu mesmo falasse, né? SW. O Passat, por exemplo. O Passat Sedan não fabrica mais. Mas a Passat Variant ainda fabrica. Mas na Europa. Na Europa, exatamente. Na Europa, Ali, onde ainda tem um nicho... na Alemanha tem bastante. Que vende bastante as SWs, né? As Station Wagon, né? Exato. O Gran Turismo, como é que são chamadas as Mercedes? Me ajuda aí. As Mercedes sem Gran... Mas assim, ó, Gran Hernani, Turismo. deixa eu te falar uma coisa que vai acontecer em não muitos anos. O carro popular, que já não existe mais, esse resto de carro popular, Kwid, Mob, esses carros ali, a tendência é sair de cena. Porque o custo de tu fabricar um Kwid, fabricar um Sandero, ou fabricar um Duster, para a fábrica não muda muito. Para nós, Sim, comprar um muda, Kwid ou comprar um muda, Duster, sim. muda muito. Muda. Então a margem de lucro que eles têm com a Duster é maior do que com o Kwid. Sim. A gente sabe. Por mais que o Kwid a gente sabe que não é um carro de alta qualidade, Sim. Não, longe disso. mas ele é caro pelo que oferece. É caro. Me veio à memória, Audi e Mercedes, eles usam, aqui se usa SW para as peruas, para as Station Wagon, eles usam o termo Avant. Ah, sim. Avant. Né? É o termo que eles usam. É usado na Audi e na Mercedes. Mas assim, ó, o mercado automobilístico vai sofrer ainda mais transformações e a tendência é que vire tudo SUV ou picape. Vai sobrar, os outros carros serão apenas para nicho. Vai ter um sedã de baixo volume, vai ter um hatch de baixo volume, Mustang, esse tipo coupé assim, praticamente não vai mais existir. Carro manual vai ser praticamente só os esportivos de alto padrão. Sim. Porque a tendência é a automatização. O câmbio automático hoje em dia sai mais carro automático hoje do que manual. E olha que tem a Fiat Strada, que sai bastante manual. Tem Mob, Kwid... A Fiat Strada é 95% do mercado dela. Não sei se não é maior ainda esse percentual. Mas agora manuais, com o lançamento da Montana, a Fiat andou baixando o preço da Strada. Inclusive da câmbio automático, sem retirada de equipamentos no câmbio automático. Porque a concorrência já vem obrigando ao preço baixar. Sim. Isso que a gente vai ver uma transformação no mercado automobilístico. Mas o que nós falamos aqui o ano passado, que essa estrada vem com mania de grandeza, né, Gongado? Isso aí já falei aqui, né? Ela tá com mania de grandeza. É um mob de caçamba pra mim. Pra mim é um mob de caçamba. Então. Mas, como ela é parecida com a Toro, é um mob de salto alto. Sim. Deixa eu só comentar aqui uma curiosidade aqui sobre... Até o pessoal me mandou o anúncio de uma Saveiro 1991 e daí falaram que ela não tá original, que ela pode ter sido batida e colocaram o para-choque da mais antiga. Só para lembrar o pessoal aí que a Volkswagen fez muito disso, não só a Volkswagen, mas outras marcas. Mas em 1991 foi lançada a linha Volkswagen Frente Baixa, que chamavam, né? Frente Baixa, que chama. Ou chinesinha também. Isso. Mas a Saveiro continuou com o para-choque da antiga. O para-choque de ferro. A envolvente foi só em 92. Isso aconteceu na linha em 87 também, se eu não me engano.
Que o interior ficou do 86, mas No por 80 fora o interior, o interior ficou do 86, do antigo, do 86, e por e o fora... externo já todo remodelado 87, né? Isso, O que menos os acontece- retrovisores. Os que retrovisores é- continuaram do 86. O que aconteceu depois com o Gold City? Dentro geração 2 e fora geração 3. Né? Não dá para entender, mas tudo bem, né? E a Saveiro Robust também, ela é nova, mas o painel é da antiga. Da antiga, né? Eu não sei, mas será que é tão vantajoso assim para a empresa? Será que é tão mais barato assim os Não, materiais? mas é uma coisa que Ou é só para dizer que tu tá com o pé de boi, tu é com o carro mais barato, então tu tem que receber design antigo? Será que é isso? Não... até tenho essa curiosidade ali. Daí o cara vai lá, tem o carro e não sabe. Por exemplo, eu vi um Opala 88 com a placa entre as lanternas. Eu, a primeira vez que eu vi isso, eu pensei, mas por que que ele foi fazer essa adaptação para parecer mais antigo? Depois que eu fui descobrir que era o Opala SL, que é a versão mais básica, mais vinha, básica, claro. não vinha com a placa no para-choque, Claro. sim em cima. Mas Claro. parece que confunde, né? Não consigo confunde. entender esse tipo de atitude ali, mas enfim, né? Você conhece o Volkswagen Angra? Falando em Volkswagen, esse carro aqui ele foi projetado para ser lançado em 1980. E na Alemanha tinha um carro que fazia muito sucesso, que era o tal do Golf. Olha Golf, só, sim. olha o pensamento da Volkswagen. Mas ó, o Volkswagen Golf faz muito sucesso, é ligado a um esporte. E esse Volkswagen Angra nós vamos lançar no Brasil. E se fosse usar a mesma estratégia? Vamos ver o esporte que o brasileiro gosta, futebol. Nós temos o Golf, vamos colocar no Brasil o Gol, então. Sim. Desistir do nome Angra para colocar o nome Gol, graças ao Golf. Graças ao Golf, sim. Depois o que aconteceu? Mas esse nome Angra é muito bom, vamos usar em outro carro. Mas aí tem questões ligadas, né? A Mudaram o projeto. usina nuclear de Angra dos sim, Reis, de e eles Angra não dos queriam ter uma má impressão. Sim, Não sim, queriam- sim. Não queriam ter essa ligação, então abandonaram o nome Angra, né, e lançaram o Voyage Paraty. O nome Paraty, a Paraty, veio depois. Mas Cidade quando turística, lançaram... né, do Rio de Janeiro, né? Exatamente. Mas o nome era para ser Voyage Paraty. Uhum. Então depois lançaram o sedã. Então o Voyage ficou só pro sedã e Paraty ficou só para Ficou só Peru. para SW. Só para SW. Só para perua, né? Ali Que daí eles dizem, a perua, o que é? Eles sempre, desde a caravana, era assim, as belinas, as coisas. É verdade. Era para familiares, né? Para famílias, Isso. né? Em tudo, para passeios. Por isso que a Paraty usou, a Volkswagen, desculpa, usou o termo Paraty na SW dela, né? Para passeios familiares. E no fim pra- acabou e se tornando o nome de bônus batismo. volumes, né? E tudo. Uma coisa curiosa que você falou, você ainda vai continuar nessa de troca de Sim. nomes? Vai? Aham. Sim. Antes que eu esqueça, Pode- que você estava falando do Voyage, para Sim. não sair o assunto Voyage e Paraty. Sabe o nome do carro, do Voyage que era vendido nos Estados Unidos? Sim. Sabe, né? Sim. Fox. Fox. Era, E o Fox, o Voyage brasileiro era comercializado na América do Norte como o nome Fox. de Fox. com algumas alterações. Depois, mais tarde, não, claro, aí as legislações Sim. de cada país, né? Mas depois, mais tarde, a Volkswagen lançou um carro Fox, né? É. Lançou um carro Só Fox. que assim, ó, não foi só o Voyage que foi No- pra lá. na América do Fox. Sul- A Paraty também foi pra lá É, como Fox. como Sim, Fox. foi Voyage e a Volkswagen. Paraty Volkswagen. Volkswagen. Exatamente. Isso. Peraí, foi o Voyage, se não me engano. Foi o Voyage, se não me engano, na América do Sul. Ele era, menos Brasil, ele era comercializado como Duna, se não me engano. Duna. Mas isso na Argentina. Na Argentina. Eu já ouvi falar, inclusive, de que algumas unidades, no final das vendas do Voyage,
em 1995 veio com o decalque Duna. Mas isso é boato, não sei se é verídico. Sim. Porque ele vinha importado da Argentina, os últimos. Inclusive, os últimos, sim, eu dei um 4 portas. Sim, sim. E falaram que vinha com o emblema Duna. E sim. não... Mas é boato, não sei se é verdade. Outro carro... Se você quer saber se o seu Voyage é argentino, você vai lá na primeira letra e busca na letra, em vez dela ter o 9, que é o Brasil, ela vai ter o 8. É verdade, tem mesmo. Né? Vai ter o 8. Entendeu? A primeira letra do chassi, número, nesse caso, é 8. A nacionalidade, vamos dizer assim. A nacionalidade é 8, né? O Brasil usa o 9. Olha aqui, ó, o Márcio pediu o Escort. Sim, Márcio, o Escort tá ali na parede, pode reparar. Hoje o Márcio vai estar feliz. Apareceu o Escort no programa. Tá bom. E o Fiat 147, que em 83 foi chamado de Spazio. Spazio? Não, era um modelo, né? Mas, tinha um mas a propaganda, eles falavam, venha conhecer o novo Spazio. Tinha um professor de Química e Biologia aí, os amigos da Rondinha aí vão lembrar bem, o professor Paulo. Professor Paulo, que tinha um Fiat 147 Spazio. Daí todo mundo pegava no pé e ainda era, né? Você tem um 147, não sei, mas o meu é Spazio. Ele falava com um vozeirão, né? Claro. Mas o meu é Spazio, ele falava, né? E outro carro que trocou de nome é o Fiat Uno, que em 1990 ganhou o sobrenome Mille. E em 1996, no caso, Mille por ser 1000 cilindrada, né? Uno Mille. E em 96, quando lançou o Palio, que o Palio já falta 3 anos para ser considerado placa preta, né? Carro antigo, ele foi chamado apenas de Mille. Então, de 96 para frente, é tudo Mille. Sim. Por mais que a gente chame tudo de Uno, mas ele é só Mille. E voltou o nome Uno em 2010 com a nova geração. Então, o Mille saiu, entre aspas, de linha em 95, 96, mas ficou o Mille. O Uno saiu, ficou o Mille. E voltou o Uno em 2010. E o novo Uno, no caso, esse 2010, nunca foi chamado de Mille. Isso é uma outra curiosidade. E eles fizeram isso para dar uma diferenciação. Não, claro, para dar uma diferenciação. Tu quer comprar o Uno ou o Mille? É, de um cara que já atravessava décadas, né? Nossa! É um coisa de marketing da empresa. E não é exclusivo da Volkswagen ou da Fiat. Vamos citar a Chevrolet também, né? Em 93 foi lançado o Corsa. Em 2002 recebeu uma nova geração. E o Corsa Sedan continuou vendendo, inclusive mais do que a nova geração. Sim. E eles batizaram de Classic. Classic. Na verdade, era uma versão Era uma Corsa. versão, exatamente. Era uma versão aí, Corsa Classic. Corsa Classic. Você sabia que era o Corsa Sedan, né? Sim. Não precisava falar Corsa Sedan, Corsa Classic na tua cabeça Já era o Corsa Sedan. Era o Corsa Sedan. Lá na frente ele só ficou denominado Classic. Classic, isso. Só Classic. Que daí era para diferenciar mesmo do novo Corsa. Do novo Corsa, justamente, antigo, né? Outro carro que foi lançado pela Dodge é o 1800. Dodge 1800, chamavam de Dojinho. Mas deu bastante problema porque eles atropelaram o lançamento dele, tendo em vista que tinha inúmeros lançamentos naquele ano, e acabaram não corrigindo alguns defeitos. Eles quiseram fazer um carro popular, né? Mas no Brasil. Não testaram o suficiente. Justamente. E deu bastante problema no começo. Então eles acabaram corrigindo esses problemas e quando reestilizaram o Dojinho, eles chamaram de Polara. Polara, que era Polara. Para mostrar que era um carro diferente. Uhum. Mas na essência era o mesmo 1800, mas com as melhorias que de fato precisava ter, né? A maioria dos nossos ouvintes, não sei se lembra desse carro, né? Não, sabe que volta e meia aparece em algum encontro o Dojinho Polara, né? Eu já vi encontros mas é raro. Foi muita doação para prego, né? O dito Dojinho Polara, mas ainda aparece vários aí. Mas eu aparece, de vez em quando aparece um Dodge Polara por aí. Eu prefiro o Chevette. Não, claro. Mas pela exclusividade, sim, né? Pela exclusividade, Pela exclusividade, você vai pegar um Dodge Polara. Você ainda vai...
Como é que tinha propaganda daquele automóvel, Do né? carro a álcool. É, você ainda vai ter um. É, carro a álcool, você ainda vai ter um. É, justamente. Depois né? inovaram, colocaram carro turbo, você ainda vai ter um. É. E a próxima vai ser SUV, você ainda vai ter um. Vai ter, com certeza. Fusca era o Volkswagen Sedan. Chamava Quando lançaram, Volkswagen né? Sedan, que tu vai pensar pela configuração sedã, aquele nome não tinha nada a ver com Fusca, né? Mas com certeza. Mas E na daí, época era um nome... hoje tem Fiat Fastback. É, É mais um hatch com um teto caído, mas enfim, é Fastback. E daí o que acontece? Começavam a chamar popularmente ele de Fusca. Tanto é que, de 1975 para frente, a Volkswagen começou também a fazer propaganda e mencionar Fusca. Mas só nos anos 80 que, de fato, colocou um emblema com a escrita Fusca. Para tu ver, assim, como o nome popular foi mais forte. Claro, é um nome sem criatividade, é Volkswagen, Sedan. Sim. É Fusca, para mim, assim. E falando em Fusca, só para o último assunto aqui da nossa carona, o Fusca saiu em 86... Voltou em 93, 96 já não fabricava mais. E depois, acho que foi em 90... Continuou no México, né? falando em Brasil, exato. Sim. Depois, sei lá, acho que foi em 99, veio o New Beetle, Sim. que era um Golf e duas portas. O 2.0 aspirado. Sim. Mas não era o nome Fusca. Mas lá por meados de 2013, por aí, se não me falha a memória, lançaram daí o Fusca de verdade. O nome Fusca. Ressurgiu o nome Fusca, mas aí com motor 2.0 turbo, um carro assim com outra proposta. Porque o New Beetle ficou no meio termo. Não era esportivo, não era um carro popular, não era um carro de luxo. Ficou aquela nostalgia do desenho. Mas como viram que como carro popular ele já não servia, então encararam de uma vez que ele era um carro de nicho e colocaram motor forte, colocaram vários equipamentos. Tanto é que os acelerados lá do Rubinho Barrichello pegaram um Fusca Itamar, um New Beetle e um Fusca Turbo, desses novos. Sim. E fizeram a volta rápida no autódromo. E o New Beetle ficou mais próximo do desempenho do Fusca Itamar do que do Fusca novo. Do que Fusca novo. Olha só. Para tu ter uma diferença do abismo, né? Do abismo. Mas isso aí, estamos chegando ao final de mais um De Carona com o Automóvel Clube Sarandi. Vamos colocar algumas considerações finais, Hernani? Agradeço a audiência de todos aí, né? E quinta-feira que vem estamos aí de volta, ou mais algum convidado aí, né? Isso aí. Hoje estamos aí bastante assunto, bastante mais assunto, polêmicos, né? outros Justamente. Né? Mas a gente fala assim com o intuito de não cair no esquecimento certos assuntos. Certos assuntos não podem passar em branco, né? É isso aí. Não podem passar em branco. Agradecemos a audiência e quinta-feira que vem, a partir das 19 horas, com De Carona com Automóvel Clube Sarandi.